comportamento dos governos nacionalistas, né? Acho que há muita confusão, inclusive com essa situação agora, Rússia, Lula, Putin e tal. Muita confusão em relação a isso, né? O pessoal, parece que a burguesia, o imperialismo vai criticar qualquer ação que pareça minimamente independente, né, desses governos nacionalistas, mas há também uma outra posição que é assim, o pessoal se confunde como se um governo nacionalista, como seria o do Lula, tivesse que adotar uma posição revolucionária de um governo operário. Como a gente deveria avaliar justamente o comportamento desses governos? Não só do Lula, mas acho que em geral, né, do ponto de vista geral. Eu acho que há essa confusão, né? As pessoas confundem o nacionalismo burguês com o nacionalismo revolucionário. Essa segunda modalidade, que é um pouco contraditório, né, falar assim, só pode aparecer na forma de um anti-imperialismo revolucionário da classe operária. Mas o PT não é um partido operário, o PT é um partido pequeno burguês. Então, o que eu acho é que o pessoal se confunde, né, ao exigir do PT o que ele não pode dar. É a mesma coisa que você pedir que uma vaca bote ovo. Isso aí não acontece. O PT não vai ser um partido revolucionário. O PT vai ser aquele partido que vai procurar, né, se equilibrar dentro do sistema mundial imperialista, manobrando para defender determinados interesses nacionais, que é o que faz todo o nacionalismo em geral. Lógico, há um nacionalismo que tende a ser... Há modalidades mais radicais de nacionalismo, né? Agora, revolucionário até o fim nunca existiu. Se a gente olhar para o nacionalismo árabe, por exemplo, que é um nacionalismo que foi bem radical, o que nós vamos encontrar aí? O fracasso desse nacionalismo. Não conseguiram levar a coisa até as últimas consequências. Eles pararam no meio do caminho e acabaram sendo destruídos. Veja o Egito, por exemplo. O Egito era o governo egípcio era considerado o governo mais nacionalista que tinha. Acabou como um governo pró-imperialista, o governo turco, por exemplo. Os governos militares na Turquia, eles eram todos nacionalistas, não conseguiram também se impor contra o imperialismo. Então, quer dizer, o nacionalismo burguês, ele é, por natureza, limitado. Nós podemos, por exemplo, criticar o Lula por não adotar a nossa política, que foi de apoiar a Rússia na questão da Ucrânia. Mas não é muito natural que o nacionalismo faça isso daí também, né? Só em determinados momentos de grande radicalização, é que o nacionalismo assumiria esse tipo de posicionamento aí. Tem uma discussão hoje bastante difundida pela extrema-direita de que a esquerda seria contrária ao interesse nacional porque os marxistas sempre defenderam o internacionalismo. E faz-se uma confusão deliberada aí entre aquilo que o imperialismo tem feito com organizações não governamentais, tipo as ONGs do Jorge Soros, etc., que isso também seria internacionalismo. Se vira uma salada gigantesca a coisa. Como é que você descreveria esse internacionalismo marxista e essa política internacional do imperialismo e principalmente do governo americano, né? São duas coisas totalmente opostas. Uma é o polo oposto da outra. Então, por exemplo, por que o marxismo é internacionalista? Porque o marxismo, né, ele reconhece a realidade mundial. Os interesses da classe operária mundial são os mesmos. Os operários não têm interesses diferentes. Já Marx tinha dito, né? Os operários não têm nada a perder, têm o mundo a ganhar, proletários de todo mundo univos, tá? Que são os mesmos interesses. Bom, a defesa desses interesses é uma luta de classe. Agora, a luta de classe contra quem é? Contra a burguesia, por exemplo. O Partido Revolucionário no Brasil, ele deve lutar contra quem exatamente? Quem é o inimigo fundamental? É o velho da Havan ou são os grandes grupos financeiros internacionais que dominam a economia do país? Logicamente que é o segundo, né? O outro é um acessório, é uma coisa secundária.
Quer dizer, a luta fundamental não é contra a burguesia do seu próprio país. No caso da classe operária dos países atrasados, né? A luta fundamental é contra o imperialismo. A luta de classes é classe operária mundial de um lado e imperialismo do outro. Então, quer dizer, falar que o internacionalismo é a mesma coisa que o imperialismo é uma coisa patentemente um absurdo, uma contradição absoluta. Tá? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Aí, o que a direita fala é que o internacionalismo seria abandonar os interesses nacionais. Não, não é verdade. Porque os marxistas, eles reconhecem que o mundo é desigual. O desenvolvimento é desigual. Então, nós sabemos, por exemplo, que o Brasil está num estágio de desenvolvimento histórico que é diferente da França, por exemplo, ou dos Estados Unidos. E que a luta do Brasil para se estruturar como nação é uma coisa progressista e revolucionária do ponto de vista da luta mundial. Então, nesse sentido, um partido revolucionário no Brasil defende o interesse dos brasileiros em geral, e inclusive do Estado Nacional brasileiro, da sociedade brasileira, da economia brasileira. Lógico que ele defende com um determinado programa, com determinados métodos. Agora, a acusação seria mais válida, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você falar que os partidos da classe operária revolucionária não defendem o interesse nacional seria verdadeiro. Não defendem o interesse nacional porque o interesse nacional está vinculado à burguesia imperialista. Defendem o interesse dos trabalhadores do país, lógico, mas não um interesse nacional. Nesse caso, por exemplo, um partido revolucionário deveria dizer o seguinte: o inimigo principal está em casa, não fora. Aqui não. Aqui nós temos que dizer que o inimigo principal está fora, não em casa. E a burguesia brasileira? A burguesia brasileira, que nós consideramos que é uma burguesia semi-oprimida, semi-opressora, semi-explorada, semi-exploradora, ela tem contradições com o imperialismo. Em alguns momentos, você pode, inclusive, ser aliado dessa burguesia contra o imperialismo. É uma aliança pontual, circunstancial, não é uma aliança de longa duração e tudo mais. Mas é possível. Nos Estados Unidos não há possibilidade nenhuma de aliança com a burguesia norte-americana. A esquerda que se alia, né, nos Estados Unidos, por exemplo, com o Partido com o Partido Democrata, é uma esquerda que está a reboque do imperialismo. Agora, vejam bem, né? Em tudo isso, ressalta o seguinte: a doutrina marxista é uma doutrina científica. Ela é coerente entre os diversos aspectos, né? Doutrinas, por exemplo, de setores de direita são doutrinas incoerentes, não têm um fundamento científico. Por isso que o pessoal se confunde tanto, né? E é da esquerda também, não é só da direita. A esquerda brasileira, no seu conjunto, por exemplo, não conseguiu decidir ainda se ela é anti-imperialista, se ela é pró-imperialista, se ela defende o interesse nacional brasileiro, se ela deve defender, se não deve defender, está todo mundo no... como é que se diz? Num limbo teórico. Eles não têm definição nenhuma sobre isso. Não é o nosso caso. Nós temos um programa, nós temos uma definição.